Quem sabe que essa tempestade que você está enfrentando na sua vida aí, simplesmente está tentando revelar o seu estado, do seu mundo interno. Isso é o que se passa na sua mente, nas suas emoções, como você enfrenta as adversidades da vida. Isso pode ser uma grande descoberta para um grande despertar de transformação para a sua vida. Nesse vídeo aqui eu quero trazer um conteúdo que possa te ajudar, como você vai usar este estado, seja do que está acontecendo na sua vida, o seu estado emocional, para você poder conseguir crescer, evoluir, se desenvolver e alcançar assim os seus objetivos e sonhos de vida. Quero te pedir para você não pular esse vídeo, mas ficar comigo até o fim para que você possa saber como você vai fazer isso, ou seja, como você vai aplicar este conteúdo para que você de fato possa ser transformado. Meu nome é Giovanni, nós estamos aqui em nosso canal, onde nós criamos conteúdos voltados às questões bíblicas, teológicas, com o objetivo de poder gerar valor e ajudar outras pessoas. Antes de nós entrarmos aqui de maneira mais profunda em nosso vídeo, quero te pedir, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta, dá o seu like também, deixe o seu comentário, que é extremamente importante para nós, compartilhe deste vídeo, acione o sininho das notificações, sempre quando nós postarmos um vídeo você será notificado aí. Temos também as nossas redes sociais, caso você queira nos seguir, e caso você queira também estudar a Bíblia conosco, estudar teologia, vai ter o contato aqui na descrição desse vídeo, no topo do primeiro comentário. Pois bem, nós queremos tomar como base um texto bíblico, onde a Bíblia menciona em Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22 ao 36. O texto ele vai fazer menção, alusão, quando Jesus ele sobe em terra ao monte, após estar com uma multidão, ensinando, pregando, curando, abençoando as pessoas. E o texto menciona que Jesus ordena os discípulos que eles embarquem ali no seu transporte marítimo, ou seja, o seu veículo, que era o barco, e naveguem. E a Bíblia diz que o mar ele estava dentro do seu processo natural, normal, mas a Bíblia diz que começou o mar se agitar. A Bíblia diz que os ventos eram contrários e os discípulos estavam afadigados. Existe uma versão ao remar. Este mar era o mar da Galileia e a Bíblia diz que eles estavam ali em um estado de desespero. Eles estavam ali totalmente inseguros. E é nessa ocasião que Jesus ele se apresenta. E segundo as histórias rabínicas, ali aparecia alguns espíritos, fantasmas, e quando eles viram Jesus ali, eles pensaram que Jesus andando sobre as águas fosse um fantasma. Se assustaram, tiveram medo. Pedro, só Mateus, Marcos registra também esse acontecimento, João também, mas só Mateus dá destaque. Que Pedro, naquele exato momento, ele revela o seu estado exterior, ao mesmo tempo que ele tinha fé, que ele acreditava, que ele cria, ao mesmo tempo ele se dominava pelo medo, ao mesmo tempo ele era inseguro. E naquele exato momento ele disse, se é o Senhor, manda eu ir ter com o Senhor sobre as águas. Jesus falou, então vem. E assim ele fez. E de repente a Bíblia diz que ele começou a ter medo, o vento começou a afastar, distanciar, ele começou a afundar, ele clamou por Jesus. Jesus tomou nas suas mãos e disse, por que você duvidou, homem de pouca fé? Jesus ali, ele revela um dos grandes segredos poderosos, como nós podemos enfrentar as tempestades, os ventos contrários, as adversidades da vida, os problemas que nós enfrentamos. O que nós vamos aprender aqui nesse texto são lições extremamente abençoadoras, poderosas. Primeiramente, nós olhando para o mar, para aqueles que já tiveram experiência de andar no mar, o mar, ele, quando ele está na sua normalidade, tranquilo, calmo,
tranquilo você navegar sobre ele. Porém, quando o mar começa a se agitar, ondas, tempestades se levantam, é aí que nós, quem já passou por uma tempestade, sabe como é terrível de enfrentar. O desespero, ficamos aterrorizados com medo. Quem já passou por esse processo sabe como é complicado. Mas o que nós podemos aprender? A nossa vida, há momentos, há períodos que nós também estamos tudo tranquilo, tudo calmo, tudo sob controle, em paz. Mas há momentos também que o mar se agita da nossa vida. As tempestades, as ondas contrárias, nós remamos, nos cansamos e não conseguimos sair do lugar. São problemas que nos sobrevêm. Problemas relacionados à nossa vida espiritual, o casamento que não está dando certo, que está em crise, o amor que está se esfriando, a família que está se dispersando, os filhos que estão indo por caminhos errados, a enfermidade que surge, problema profissional, financeiro. Enfim, são acontecimentos externos que nos sobrevêm nos atacar. E aí nós entramos em situações tamanhas adversas, que nós vamos nos desgastando, nos esgotando, como os discípulos estavam naquela ocasião ali. Eles estavam ali naquele barco sobre as águas e eles remavam, o texto diz que o vento era contrário. Quantas adversidades nós enfrentamos diante dos problemas da vida. E ali nós vamos observar que quando Jesus ele vem ao encontro deles, Jesus vem também com esse objetivo de revelar o estado mental, emocional que se passava na vida dos discípulos ali. Jesus queria ensinar grandes lições. Porque quando eles estavam ali, o que predominou neles? Predominou o medo, a insegurança, a frustração, a decepção, a angústia, o desespero, o apavoramento. Esse é o estado que, na verdade, hoje nós podemos observar que muitas pessoas vivem. Hoje nós estamos vivendo aí numa época onde o surto de depressão, de estresse, de ansiedade, de medos, de fobias, que as pessoas estão enfrentando. E muitas pessoas não sabem que os maiores inimigos não estão externamente, no mundo externo, mas sim estão dentro de nós. Ou seja, a nossa mente, as nossas emoções, elas podem de fato ser uma bênção, podem nos ajudar, mas elas também podem ser da maneira que nós trabalhamos e gerenciamos elas podem se tornar nossas grandes inimigas. Inimiga. Por isso que nós precisamos entender o processo relacionado ao autoconhecimento voltado às questões espirituais. A nossa mente é extremamente importante se conhecer. Já dizia na fala que se eternizou do filósofo, conhece a ti mesmo. A importância de você conhecer a Deus, conhecer a si mesmo, é muito importante para como você vai enfrentar os problemas da vida. Então o texto revela como os discípulos viviam e como você tem enfrentado as situações da vida. Que Jesus ensina que os discípulos o seguinte: vocês vão ter que mudar o estado externo de vocês. Em vez de vocês permitir com que o medo domine vocês, vocês vão ter que substituir esse medo pela fé, pela coragem, pela determinação, pela ousadia. É o que acontece hoje. As pessoas têm medo de fracassar espiritualmente, do casamento acabar, da família se destruir, de ficar doente, de acabar na pobreza, de morrer. E o medo, ele é um dos pais dos muitos pecados, pensamentos contrários, que de certa forma vai escravizando e aprisionando as pessoas. Então Jesus estava ensinando: vocês vão ter que trabalhar essa questão, a entrega, a autoconfiança, e
E vocês precisam entender que vocês precisam estar internamente bem, as questões espirituais na mente, porque se vocês estiverem bem internamente, vocês vão conseguir olhar para os problemas com um olhar de solução, os problemas com a visão de crescimento, para poder melhorar e evoluir. Então Jesus, ele como o maior psicólogo aqui, ele tenta trabalhar essa questão na mente e no coração dos discípulos, levando os discípulos, nos ensinando essas verdades. Porque nós precisamos entender, nós vivemos aqui nesse plano divino, nesse plano de existência, nesse corpo, nesse sistema, e nós, enquanto estivermos aqui, nós sempre vamos enfrentar desertos, vales, dificuldades, problemas. Nós não conseguimos viver isentos disso, não conseguimos fugir disso, não conseguimos viver numa estufa, numa redoma de vidro. Nós vamos enfrentar dificuldades. Porém, o que precisamos entender é que essas dificuldades, que esses problemas podem nos fazer crescer, amadurecer, nos desenvolver. E aí tem aquela ilustração, né, de uma filha que estava enfrentando muitos problemas e procurou a sua mãe para poder explicar, dizendo: mãe, eu estou com muito problema no casamento, na família, na minha vida profissional, não sei o que eu faço. E ela, estando com a sua mãe, uma mulher muito sábia, naquele momento ouviu ela e começou a fazer alguns afazeres ali domésticos. Pegou uma panela e colocou água e colocou ali no fogo para esquentar. E nessa panela a sua mãe colocou alguns ovos. E também pegou em outra panela, colocou água e colocou algumas batatas. E também em uma outra caneco ali colocou um pouco de água. E todos ali não deixou esquentar. E a sua filha observando. E aí, quando ela concluiu, ela fez a seguinte pergunta para a filha: minha filha, você observou que todas aqui, que eu tomei o fogo, esquentei, coloquei aqui o vasilhame aqui no caso, eu coloquei ovo, batata e coloquei aqui também para passar um café. Você observou como eles suportaram o processo? E perguntou: o ovo como que foi? O ovo era mole e se tornou duro. A batata era dura e se tornou mole. E a água foi transformada pelo café. E a lição que aquela mulher transmitiu para sua filha foi a seguinte: minha filha, às vezes em relação à nossa vida, nós passamos por alguns fogos onde a temperatura dos problemas da vida nos sobrevém, e aí vai depender como nós iremos dar o significado dos acontecimentos. Ou nós podemos, diante dos problemas, endurecer o nosso coração, como foi o que aconteceu com o ovo, ou nós podemos ser como a batata, se tornarmos fracos sobre a vida, ou nós precisamos de fato ser como o café, ser transformados pela situação. Então nós precisamos, o que faz diferença com relação sobre algumas pessoas que passam por tempestades, lutas, dificuldades, é isso, é a maneira que as pessoas olham como aquilo como uma escola pedagógica, como um professor, como um mestre. Eles entendem que lições preciosas eles podem extrair diante dos problemas. Era o que Jesus estava querendo ensinar aos discípulos naquela ocasião. Mais ou menos assim, mudem, né, as questões espirituais, a mente, o pensamento, as emoções, não permitam com que os acontecimentos externos tenham poder para predominar e prender vocês, para que vocês vejam o mundo simplesmente como um caos, o mundo simplesmente só problemas. Vocês precisam criar, construir dentro de vocês
fortalezas espirituais. Vocês precisam se dominar pela fé, pela autoconfiança, a alegria, o amor, a paz, a esperança, porque isso vai fazer toda a diferença para que vocês possam crescer, evoluir, se desenvolver. Pois bem, essa foi uma palavra que a gente quer deixar para você. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta, dá o seu like, deixa o seu comentário também, que é extremamente importante para nós. Siga-nos nas redes sociais. Caso você queira estudar conosco a Bíblia, a teologia, vai ficar aqui o nosso contato, como você pode fazer. E nos vemos até os próximos vídeos. Até lá!